Amigo, é só me chamar. Fecha os olhos, vou te encontrar. Onde estiver, te ouvirei. Eu oro pra que você tenha unção, tenha força. Lá no versículo 11, é onde nós podemos encontrar uma das mais belas parábolas que Jesus nos contou. É a parábola do filho pródigo, ou se quiser chamar de outro nome, a parábola do pai misericordioso. Enquanto vamos encontrando a palavra, rezemos pedindo ao nosso anjo da guarda que nos ilumine, que ele venha em nosso auxílio, para que essa palavra hoje caia em terra boa, que o nosso coração seja uma terra boa para acolher e praticar a palavra de Deus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Parábola do filho pródigo, Lucas 15, versículo 11. Jesus disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Levantar-me-ei e irei a meu pai e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a festa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Jesus, vindo ao mundo, pisando o nosso chão, pisando a nossa terra, vivendo aqui, nasceu como criança. Ele quis ser uma criança, se encarnou no ventre de Maria, cresceu, viveu seus 30 anos ali com a Sagrada Família, e os outros 3 anos da sua vida, ele viveu pregando, anunciando o Evangelho, levando a palavra do Senhor, curando, libertando as pessoas. Mas uma das maiores missões de nosso Senhor aqui na terra, antes que Ele desse a vida por nós na cruz, foi justamente de nos mostrar a face do Pai misericordioso. Muitas pessoas, inclusive na época de Jesus, tinham uma ideia de um pai carrancudo, de um Deus carrancudo,
Um Deus que é olho por olho, dente por dente. E quantos de nós fomos criados, talvez na nossa casa, com essa ideia de um Deus vingador, de um Deus muito carrancudo, de um Deus que não deixa passar nada, de um Deus que não abraça, um Deus que não conversa, um Deus distante, ou até mesmo aquela ideia do Deus castigador. Não tem as mães que falam, às vezes as avós, não faz isso porque Deus castiga. Já ouviu isso alguma vez? Quem já ouviu isso aí? Levanta a mão. Que Deus castiga. Gente, que coisa horrorosa para se falar para uma criança. Deus não castiga. Como é triste, né, a gente ser criado com essa ideia. Mas muitos dos nossos avós e pais que nos falaram isso, ou se a gente chegou a falar isso, é porque não tínhamos nos dado conta dessa face misericordiosa do Pai. Então, vamos parar para perceber. Antes mesmo aqui dessa parábola do filho pródigo, tem mais duas parábolas antes. Tem a parábola da moeda perdida. E antes da parábola da moeda perdida, tem a parábola da ovelha perdida. Só você olhar um pouquinho para trás aí dessa parábola do filho pródigo. E olha que interessante. No finalzinho, aí no capítulo 15 ainda, no versículo 7, Jesus falando sobre a ovelha, ele diz assim, versículo 7: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E lá no versículo 10, seguindo aí no mesmo capítulo 15, versículo 10, Jesus diz: digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Então veja como Jesus nos mostra a misericórdia do Pai. E tudo está tão consoante que nós vemos que o Papa Francisco declarou esse ano como o ano santo da... está todo mundo por dentro, o ano santo da misericórdia. Então é tempo de nós olharmos para Deus, de nós olharmos para o Pai, não como esse Deus que castiga, o Deus vingador, o Deus carrancudo, o Deus cara fechada. É um Deus misericordioso, um Deus de amor, um Deus amigo. Assim como o Seco quer nos apresentar Jesus como nosso amigo fiel. Jesus quer ser mais do que simplesmente um colega na nossa vida, aquele que a gente dá um oizinho de vez em quando, aquele que quando alguém pergunta: Jesus é seu amigo? Você fala: a gente conversa de vez em quando, ou a gente se conhece de vista. Não tem isso? Não tem aquelas pessoas que a gente conhece mais de vista? Que a gente até vê aqui na igreja, né, toda semana, mas você não sabe o nome da pessoa, você nunca se aproximou direito, ou até sabe o nome da pessoa, mas nunca conversou direito com ela. Aquele vizinho que você só dá um oizinho, mas não sabe nada também da vida dele. Jesus não quer ser assim pra gente, Ele quer ser realmente um amigo fiel, que é o tema desse Seco. Então nós vamos encarar nosso Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é o mesmo Deus, como o nosso amigo. E essa parábola do filho pródigo vem justamente nos mostrar isso. A face desse Deus misericórdia. Vamos abrir a nossa visão para enxergar Deus como um Deus amoroso. Mas vamos agora pensar também na postura do filho, porque se assemelha muito à nossa postura. Vamos ver o que esse filho fez. O homem tinha 2 filhos. Aí o mais moço, o caçula, o que ele disse para o pai? Olha só: meu pai, lá no versículo 12, dá-me a parte da herança que me toca. Gente, não seria triste um filho seu chegar em você? Quem é pai e mãe aí, levanta a mão. Não seria triste um filho seu chegar em você e te pedir já a parte da herança dele, você vivo, e o seu filho te pedir a parte da herança? É como se você, no coração do seu filho, estivesse morto. É como se não importasse mais sua existência para o filho. Me dá logo a parte que me cabe da herança, eu não quero saber, vou embora. Pensa na dor do coração do pai. Mas o que o pai faz? Ele dá o livre-arbítrio. Então ele vai, reparte os bens e entrega para o filho, com dor no coração. Porque imagina como dói no coração. Você vê que seu filho não está nem aí para você, que só quer o seu dinheiro ali e vai embora, simplesmente. Mas o pai, porque ama, dá o livre-arbítrio. Então deu a parte da herança que cabia para aquele jovem e ele se foi. O pai com certeza ficou com o coração apertado, coração dolorido. E o filho vai e dissipa todos esses bens. Nós vemos ali dos versículos 13,
Partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou a sua fortuna vivendo dissolutamente. Foi dissipando sua fortuna. Às vezes a pessoa está cheia de dinheiro e daí consegue um monte de amigos. Aqueles amigos, entre aspas, né? Não é um amigo fiel que a gente está falando aqui no seco. O amigo fiel é aquele que está do seu lado, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Mas existem aqueles amigos que só estão perto quando você tem o que oferecer. E aí, com certeza, esse filho pródigo encontrou muitos desses amigos. Estava ali só bebendo junto com ele, gastando o dinheiro dele, ali se aproveitando da fortuna dele. E ele foi esbanjando que ele entrou em si, versículo 17, e refletiu. Falou, mas quantos empregados que tem na casa do meu pai? E os empregados da casa do meu pai comem melhor do que eu aqui que sou filho e estou desse jeito. Então eu vou me levantar, eu vou fazer alguma coisa. Ele se arrependeu profundamente do que ele fez com o pai e tomou a decisão de voltar. Aí ele vai, pega o caminho para o pai. O que o pai faz? O pai de longe avistou, a palavra diz que de longe o pai já avistou. O pai chega no filho e fala, vai tomar um banho, você está sujo demais, você está fedorento. O pai fala isso para o filho? Sim ou não? O que o pai faz? O pai acolhe. É o contrário, é totalmente o pensamento contrário, o sentimento contrário do nosso coração. Que muitas vezes quando o nosso irmão erra conosco, quando alguém da nossa família erra conosco, ou como a gente diz por aí, que o fulano pisou na bola conosco, muitas vezes a nossa reação não é como a do pai, de perdoar, de acolher. A gente fica guardando mágoa, guardando raiva, guardando mágoa, guardando raiva, e falando para um e falando para outro, porque eu não merecia ter passado por isso, porque o fulano fez isso comigo, e vai difamando a pessoa, e fica cultivando aquele lixo dentro do coração. Então a reação do pai vai totalmente contra esse nosso pensamento todo egoísta, esse nosso pensamento de falta de perdão, de coração endurecido. O pai não despreza o filho que volta, mesmo o filho tendo todos os motivos ali para ser desprezado humanamente falando, o pai não despreza, o pai não larga de lado aquele filho, o pai não faz como o filho sugere, né, de tratar ele como um dos empregados. O que ele faz? Faz uma grande festa. E é como Jesus diz, que haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Agora vamos pensar em nós, meus irmãos. Quantas vezes na nossa vida nós também fomos filhos pródigos? Quantas vezes no nosso relacionamento com Deus ao longo da nossa vida, seja você mais jovem, seja você mais maduro, você já teve momentos em que simplesmente se afastou de Deus, não quero mais. Não quero mais ir para a igreja. Muitas pessoas depois que começam a vir para a igreja, principalmente quando pegam algum serviço na igreja, algum ministério, alguma pastoral, percebem que depois as tribulações vão aumentando, porque o inimigo vai perseguir. Aí as pessoas desistem, falam, não quero mais ir para a igreja, porque depois que eu comecei a ir para a igreja, daí a tribulação aumentou. Eu te digo, realmente vai aumentar, porque a árvore que dá fruto é justamente a mais atacada. Então o inimigo não vai ficar contente de você estar no caminho de Deus. Ele vai fazer de tudo para te aperrinhar. Mas aí vai da nossa perseverança, de perceber, eu não vou abandonar o meu Senhor como o filho pródigo fez. Eu não vou deixar o meu Senhor, eu vou continuar com o Senhor. Mas pensa aí nas vezes na sua vida que você foi um filho pródigo, talvez na sua juventude, talvez hoje você jovem que está aqui, veio para cá por curiosidade, mas está vivendo num tempo de afastamento de Deus.
Talvez há muito tempo você não vinha numa missa. Talvez há muito tempo você não pisava numa igreja. Você é adulto. Você é mais maduro. Fecha seus olhos aí por um instante. E pensa nisso. Quais momentos da sua vida que você foi um filho pródigo? Quais momentos que você acabou se afastando do Senhor? Talvez por comodismo também, por colocar outras coisas no lugar de Deus, por não colocar mais Deus em primeiro lugar, por colocar até mesmo o conforto do dia a dia no lugar de Deus. Quantas vezes nos afastamos do nosso Senhor? Quantas vezes viemos pedir ao Senhor as graças e depois não o buscamos mais? Mas hoje, se você está aqui, é providência de Deus, porque Ele te atraiu para o seu coração. Ele te atraiu, filho, filha, para estar mais perto dEle, para estar mais perto do seu coração, para receber dEle o seu abraço, o seu amor de pai, porque Ele não quer te ver infeliz. Fala para o Senhor, se você sente isso agora, fala para o Senhor: eu quero voltar, Senhor. Fala: eu quero voltar, Senhor, para o teu coração, para os teus braços, para o teu carinho. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Você tem como marcar a sua Bíblia com marca-página agora? Coloca um papelzinho aí, marca essa parábola que nós lemos. E nós vamos um pouquinho para trás na nossa Bíblia, lá na página 1221, na Bíblia Ave Maria, é a página 1221. Lá no livro de Oséias, capítulo 11. Oséias, capítulo 11, na Bíblia Ave Maria, página 1221. O amor incansável de Deus prevalecerá. Todo mundo encontrou? Oséias, capítulo 11, lá no versículo 1, na Bíblia Ave Maria, página 1221. Deus nos diz assim, versículo 1: Israel era ainda criança, e já eu o amava, e do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais os chamei, mais se afastaram. Ofereceram sacrifícios aos Baal e queimaram ofertas aos ídolos. Eu, entretanto, ensinava a Efraim a andar, tomava-o nos meus braços, mas não compreenderam que eu cuidava deles. Segurava-os com laços humanos, com laços de amor. Fui para eles como que tira da boca uma rédea e lhes dei alimento. Agora vamos no versículo 7. Deus nos diz: meu povo é inclinado a separar-se de mim. Convidam-no a subir para o Altíssimo, mas ninguém procura elevar-se. Como poderia eu abandonar-te, ó Efraim, ou trair-te, ó Israel? Como poderia eu tratar-te como a dama, ou tornar-te como Seboim? Meu coração se revolve dentro de mim. Eu me comovo de dó e compaixão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, nós temos dentro de nós um vazio. Todo ser humano nasce com esse vazio.
E eu posso dizer para vocês, baseado no que a igreja diz, esse vazio é exatamente do tamanho de Deus. O vazio que existe dentro de cada ser humano não pode ser preenchido por nada nem ninguém que não seja Deus. Tem até uma canção, pode ser em dó. O mundo não te satisfaz, pois sua alma é grande demais. Só Deus pode enchê-la, pode enchê-la. Canta para a pessoa do seu lado. O mundo não te satisfaz, pois sua alma é grande demais. E só Deus pode enchê-la, pode enchê-la. Então aí dá pra gente ter uma noção. Realmente nada no mundo pode satisfazer a alma do ser humano. Esse vazio que existe dentro de nós, que é do tamanho de quem? De Deus. Você já viu pessoas que estão afundadas nos vícios das drogas, do alcoolismo, procurando a felicidade, já viu? E todos nós, geralmente quando alguém pergunta, o que você mais quer na vida? Geralmente a pessoa diz, eu quero ser feliz. A maioria fala isso, não é assim? Quero ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer encontrar a sua vocação. Todo mundo quer viver bem a sua vocação profissional, seja sua vocação no estado de vida também. Todo mundo procura ser feliz. E esse ser feliz nós só vamos conseguir se nós preenchermos esse vazio do nosso coração, esse vazio da nossa alma, que é exatamente do tamanho de Deus. Nós temos justamente esse vazio que é do tamanho de Deus. Mas ao mesmo tempo, nós nascemos com a mancha do pecado original. Todos nós somos pecadores. Todos nós nascemos com a mancha do pecado. E aí que entra o versículo 7 que nós lemos agora há pouco. Que Deus diz, o meu povo é inclinado a separar-se de mim. Convidam-no a subir para o Altíssimo, mas ninguém procura elevar-se. Então, ao mesmo tempo que a nossa alma, o nosso coração é do tamanho de Deus, nós também, pelo nosso pecado, não pela nossa natureza boa, que Deus nos fez bons, mas pela mancha do pecado, nós temos a inclinação de nos separarmos de Deus, nós temos a inclinação do pecado. Por isso que São Paulo já dizia em uma das suas cartas que muitas vezes eu não faço o bem que quero, acabo fazendo o mal que eu não quero. Muitas vezes a gente nem quer fazer o mal, mas nós temos a inclinação para o mal. E assim existe uma inclinação também dentro de nós a separarmos de Deus, por causa do pecado. E o inimigo vem se aproveitar justamente dos nossos pontos fracos para nos separar de Deus. Ele vai querer fazer de tudo para nos separar do Pai. Assim como no coração lá do filho pródigo, que acabou abandonando o pai. Pensa aí nos seus pontos fracos. O que você tem aí que você sabe que te leva a se afastar de Deus? Existe alguma coisa que toma muito o seu tempo, que acaba te tirando de Deus, que acaba tirando você da oração, que acaba te tirando da missa? Pensa aí. O que te faz ficar afastado de Deus? Pensou? Você sabe. Quais as áreas que são mais frágeis dentro de você? Nós precisamos reforçar o nosso coração. Nós precisamos tentar superar os nossos limites, para que a gente não se afaste mais do nosso Senhor. Perceber as áreas onde nós estamos mais fragilizados e tentar consertar aquilo ali. Pedir ajuda dos irmãos, dos amigos fiéis que estão aí ao nosso lado. Quanta gente boa aqui. Pede ajuda do padre na sua confissão, no seu aconselhamento. Mas não ande sozinho. Se você precisa de ajuda, procure ajuda para se fortalecer. Quando estiver desanimado, quase caindo, procure ajuda, mas não desista. Não abandone o caminho do Senhor. Não abandone o Senhor. Não abandone a Santa Missa. Você começou hoje, está começando hoje esse cerco de Jericó. Não abandone esse cerco.
Comece hoje e vá por todos os dias dessa semana. Aproveite cada dia. Aproveite mesmo cada dia, deguste cada dia de tudo que Deus tem para te falar, dos segredos que Deus quer te revelar nesses dias. Não é pouca coisa o que Deus quer fazer em nós, meus irmãos. Não é pouca coisa o que Deus quer realizar nas nossas famílias. Talvez você fale, mas Fátima, eu estou sozinho aqui hoje, não veio ninguém da minha família, eu chamei todo mundo, mas ninguém veio. Não importa, Deus vai começar a obra através de você que está aqui. Por isso, não desista. Por isso, continue no caminho do Senhor. Não abandone como o filho pródigo fez. E nós vimos nessa palavra quanto o amor de Deus, Deus dizendo que nós éramos ainda crianças e já Ele nos amava. Em outras passagens bíblicas, se a gente pegar lá no profeta Jeremias, no capítulo 1, diz que antes que ele no seio fosse formado, Deus já o conhecia, Deus já o amava, Deus já sonhava com a sua existência. E assim é com a nossa vida. Antes mesmo que nós existíssemos, Deus já sonhava conosco, Deus já nos queria, Deus já nos amava, Deus sonhava com o dia da nossa concepção, Deus sonhava com o dia do nosso nascimento. Deus sonhava em ver a gente aqui, vivendo, fazendo diferença aqui no mundo. E que lindo ver tanto amor de Deus por nós. Só que nós muitas vezes vamos nos afastando desse amor. E Deus nos chama hoje com o seu amor, com a sua misericórdia, volte. E mesmo que hoje você se sinta talvez um desenganado pelo mundo, pode ser que as pessoas tenham até desistido de você. Pode ser que você já tenha ouvido muitas vezes na sua vida que você é uma pessoa muito difícil de lidar, que você tem um temperamento muito forte, que é muito difícil, que é difícil lidar com você, que é difícil conviver com você. E talvez ao longo da sua vida pessoas foram desistindo de você e você foi percebendo o afastamento das pessoas. Deus quer curar seu coração porque Ele não desiste de mim e Ele não desiste de você. Assim como o pai desse filho pródigo, voltando lá em Lucas 15, o pai do filho pródigo não desistiu dele. Tenho certeza que ele, como pai amoroso, ficava lá, olhando ao longe, da onde o filho poderia voltar, que dia ele voltaria. Que o pai tinha certeza que o filho ia voltar. Lá no fundo do coração, aquela intuição de pai, dizia que o filho ia voltar. E o pai o esperava. E o pai ficava ali, esperando com amor o momento que o filho apareceria de volta. Meu irmão, minha irmã, o pai te esperou. O pai te esperou tanto, tanto, tanto. O pai estava com saudade de mim, o pai estava com saudade de você, de cada um de nós. E ele nos esperou. Ele esperou esse dia, 11 de janeiro de 2016, para nos reencontrar, para nos abraçar de volta. Ele tem muito a fazer em nós. Ele tem muito a fazer no nosso coração. E vai ser festa no céu se nós decidirmos verdadeiramente voltar para esse Deus. Se nós verdadeiramente decidimos viver uma vida de amizade com esse Deus. Meus irmãos, o que é uma amizade? Vamos parar para pensar. Amigo não é aquele que você tem mais contato? É ou não é? É aquele que é mais íntimo, é aquele que você conversa mais. É aquele que, por você conversar mais, ele acaba te conhecendo mais, porque você se mostra mais. Você desnuda a sua alma na frente daquele amigo e ele conhece o seu jeito. O amigo, às vezes, só de nos olhar, só de fitar os nossos olhos, já percebe se a gente não está bem. E existem aqueles amigos que até sentem se a gente não está bem naquele dia e ligam para a gente, mandam uma mensagem. Você não está bem? Está acontecendo alguma coisa? Às vezes a pessoa sonha com você, que está acontecendo alguma coisa, já te liga, já manda uma mensagem. É aquele amigo fiel, é aquele amigo que é próximo. Mas por quê? Na amizade precisa dos dois lados. Não adianta só um querer ser amigo. Não adianta só eu querer ser a sua amiga, só eu correr atrás de você e você não corresponder isso. Porque senão fica manco, né? Esse relacionamento não tem como. O outro também precisa estar disposto para ser meu amigo. E vejam, meus irmãos, que Deus na sua palavra, nas entrelinhas a gente percebe, Deus quer ter amizade conosco. Só que muitas vezes a gente não corresponde a esse amor. Muitas vezes Deus está querendo falar conosco, mas a gente não para
para silenciar e ouvir, a gente não para para rezar. Quantos de nós que passamos um dia inteiro sem falar com Deus, acordamos e já vamos correndo trabalhar e nem entregamos o nosso dia na mão de Deus, acabamos nem rezando pelo menos um Pai Nosso. Quantos de nós vamos fazer a nossa refeição e não rezamos mais? São coisas simples, mas que fazem parte de uma amizade, fazem parte de um convívio. Deus quer ser o nosso amigo não só no dia da Santa Missa, não só no dia do grupo de oração, não só no dia da nossa pastoral. Deus quer ser o nosso amigo não só no dia que a gente está com a corda no pescoço, literalmente, diga até, né? Porque tem dias que a gente está tão atribulado, que daí nesse dia você corre atrás de Deus, só naquele dia. Deus quer ser o nosso amigo nos momentos felizes, Ele quer compartilhar nossa alegria. Deus quer ser nosso amigo também nos momentos tristes, mas não é só no momento triste. Muitas vezes a gente só para falar com Deus no momento triste, no momento da dor, no momento do desespero. Mas com um amigo a gente não compartilha só o momento triste. Que amizade é essa? Vamos parar para pensar. Pensa aí nos melhores amigos que você tem. Aqueles amigos que são mais chegados, são mais próximos. Pensa nessa relação agora com Deus. Imagina você fazendo com seu amigo, aliás, fazendo com Deus o que você faria com seu amigo. De manter contato, de falar sempre. Procurar saber sobre esse amigo, se interessar por ele, correr atrás dele, mandar uma fotinho. Essas coisinhas. Precisamos procurar mais o nosso Deus. Ele tem nos esperado o tempo todo. Na nossa casa, nós podemos tirar nem que for 5 minutinhos do nosso dia. Nosso dia tem 24 horas. Você pode tirar 5 minutinhos, 2 minutos se puder, 3, quantos forem, para falar: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser seu amigo. Fala para Ele, partilha com Ele o que você está vivendo. Partilha com Ele do seu coração, da sua alma. E fala: Senhor, agora eu quero te ouvir. Fala comigo. O que o Senhor quer me dizer? O que o Senhor tem para me dizer hoje? Eu preciso que o Senhor me diga o que o Senhor quer de mim hoje. Há pouco tempo atrás eu estava um pouco perdida na minha vida de oração. E conversando com a minha orientadora, ela é da comunidade Shalom, ela falou para mim: você para e conversa com Deus. Porque eu sou mãe, sou esposa, sou missionária. E tinha dias que eu não sabia o que fazer. Porque eu chegava em casa, tinha tanta coisa para fazer na casa. Mas eu via meu filho lá de 3 anos querendo brincar. E eu quase não tinha tempo de brincar com ele. Aí ela falou para mim: você para diante de Jesus de manhã. Se você tiver 5 minutos, dá aqueles 5 minutos para Deus. E fala: Senhor, hoje o Senhor quer que eu cuide mais da casa ou que eu brinque um pouquinho mais com meu filho? Aí no outro dia a mesma coisa, pergunta para Jesus, Ele vai te direcionar, você vai sentir o que você deve fazer, como que você deve se comportar naquele dia. Nesse dia eu preciso aplicar mais então para cuidar da casa. Aí no outro dia eu cuido um pouquinho mais do filho, brinco mais com o filho. Jesus vai te falar, Jesus vai fazer com que você possa organizar cada detalhe da sua vida. Mas é preciso que você se aproxime dEle, é preciso que você volte para Ele, é preciso que você volte ao Senhor. O que tem te roubado da presença do Senhor? O que tem te roubado da presença do Deus misericordioso? Fecha seus olhos mais uma vez. Pensa aí o que tem te afastado da sua vida de oração, da sua amizade com Deus, amizade sincera com Ele. O que tem tirado você da presença de Deus? Talvez são muitas horas perdidas em coisas tão fúteis. Talvez a gente tenha perdido muito nosso tempo só com a internet, sendo que nós podemos gerenciar melhor esse nosso tempo. Talvez temos trabalhado até demais, muito mais do que deveríamos, e não temos tempo para Deus. E vamos pouco a pouco abandonando a sua presença, o seu carinho. Deus quer nos acolher. Ele quer fazer festa no céu pela nossa volta. Decida hoje, meu irmão, voltar
para os braços de Deus, voltar para a amizade com esse Deus, uma amizade íntima com esse Deus que te espera, com esse Deus que tem saudade de você, porque só Ele pode preencher esse espaço do nosso coração, esse espaço que é só dele, que nada no mundo vai preencher, porque nada é tão grande quanto o nosso Deus. Deixa Deus preencher todo esse vazio. Não deixe que os prazeres mundanos queiram te enganar, tomando uma parte desse espaço. Não, esse espaço que existe dentro de nós é do tamanho de Deus e só Deus pode preencher, só Deus pode saciar. Volta para Deus, volta para o Senhor. Olha para mim, vê como estou, suplico por um pouco de amor. Atrás de ilusões, a que ponto cheguei? Meu Pai, tuas riquezas eu gastei. Fome passei, humilhação, perdido no caminho da ilusão. Ao Pai vou voltar, então vou dizer: pequei contra o céu e contra ti. Quero ficar bem perto de ti, prometo do teu lado não sair. Não mereço teu filho ser chamado, trata-me como humilde empregado. Não mereço teu filho ser chamado, mas ao me ver foi correndo me abraçar, com 1000 beijos nem me deixou falar. És meu filho muito amado, e te quero pra sempre do meu lado. Toda tarde aqui neste lugar eu estava, meu filho, a te esperar. Hoje festa no céu, assim será, pois meu filho perdido volta ao lar. Festa no céu, assim será, pois meu filho perdido volta ao lar. Deus está te acolhendo de volta e Ele te diz: és meu filho. És meu filho muito amado, e te quero pra sempre do meu lado. Toda tarde aqui neste lugar eu estava, meu filho, a te esperar. Hoje festa no céu, assim será, pois meu filho perdido volta ao lar. Festa no céu, assim será, pois meu filho perdido volta ao lar. Hoje festa no céu, assim será, pois meu filho perdido
será, pois meu filho perdido volta ao lar. Fique de pé agora, nesse momento. Você pode abraçar a si mesmo. Abrace assim a você mesmo. Sente o abraço de Deus que te acolhe, o Deus que faz festa no céu, porque hoje, filho, filha, você está de volta. Deus se alegra, Deus faz festa, porque hoje você está aqui mais uma vez. Louvado seja Deus. Esse Deus nos acolhe, esse Deus nos abraça, esse Deus nos ama. E esse Deus vem ao nosso encontro. Esse Deus vem em nosso auxílio com o seu amor. Deixe-se abraçar. Deixe-se amar por esse Deus. Deixe-se amar por esse Deus que te acolhe, que agora não olha o nosso passado, mas que nos olha acreditando em nós, acreditando no nosso arrependimento, no nosso desejo de conversão. Esse Deus que nos acolhe de volta, e Ele faz festa para mim, faz festa para você, para cada um de nós, pela nossa volta. Obrigada, Senhor. Vai dizendo obrigada, Senhor, por me acolher de volta, por me perdoar. Obrigada, Senhor, por me acolher tanto. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pela... Amigo, é só me chamar. Fecha os olhos, vou te encontrar. Onde estiver, te ouvirei. Eu oro pra que você tenha unção, tenha